Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a aula da tarde, que vai ser a correção de uma atividade de eletricidade básica. Foi passado o link no grupo há uma hora da tarde desse dia 23 de novembro de 2024, para a gente ver alguns conhecimentos básicos, certo? Então, a gente havia começado, não estava gravando, então a gente vai fazer a gravação a partir de agora. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, puder desligar, por favor. Então vamos lá. Cozinha. Oi? Nada não, prossiga. Certo. Então vamos lá. Eu tenho primeiro esse circuito, que é um circuito com a fonte de 12 volts e 3 resistores de 2 ohms em série. E a primeira questão pede para a gente calcular. É chato que só esse PDF. Na verdade é o formulário. Eu acho que não tá gravando não a tela aí. É porque eu tô gravando a tela do celular. Aí aparece aqui pra mim. Mas vocês estão visualizando no slide? Sim. Calma. Sim. Bom, aí a primeira questão dessa atividade pergunta qual a resistência equivalente do circuito. Então, para isso, a gente precisa somar as resistências. Aí eu fiz aqui numa folha. Então, ó, a resistência equivalente, como eles estão em série, vai ser a soma das resistências, que vai ser igual a 6 ohms, que é 2 mais 2 mais 2. Então, fico com a fonte com um resistor de 6 ohms em série equivalente. Então, a resposta seria 6 ohms. 6 ohms é a resposta. Então, seria a terceira alternativa. A próxima pergunta é com relação à corrente total desse circuito. Então, para descobrir a corrente total, eu preciso dividir a tensão de 12 volts pela resistência de 6 ohms. Então, 12 volts dividido por 6 ohms é 2 amperes. 6 dividido por 12... 12 dividido por 6 é 2. E tensão dividido por resistência é corrente em amperes. Então é 2 amperes a corrente. Aí é na última alternativa dessa questão que está a resposta correta, 2A, de 2 amperes. Então já vimos a resistência equivalente. Aí a queda de tensão nos resistores vai ser a resistência do resistor vezes a corrente. Ô Neto, Sim. você tá mexendo aí a tela do seu celular que pra mim não tá mostrando não essas coisas que você tá falando aí. Não tá aparecendo não? Não, tá mostrando o slide, porém tá na pergunta qual a corrente total desse circuito. Não tá mostrando a câmera não? Hein, pessoal? Não tá mostrando. Não, tá não mostrando na câmera não. E agora? Como que pausou, eu acho aí. Deixa eu ver. Vou parar. Tá não, tá pausado aí. Pronto. Abriu a câmera agora? Agora tá. Certo. Então, ó. Eu vou calcular a tensão em cima de cada resistor. E como eles têm valores iguais, vai ser a mesma tensão. E como também a corrente é um circuito sério, é a mesma corrente.
Então, o resultado de 1 vale para todos. Então, a resistência é 2 ohms e a corrente é 2 amperes. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. Resistência vezes corrente é igual a tensão em volts. Então, a resposta é 4 volts. Que aí vai ser a segunda alternativa. 4 volts. Queda de tensão nos resistores. Então, em cada um eu tenho uma queda de tensão de 4 volts. No primeiro, fica 4 volts. Aí, se eu medir a tensão em cima do segundo, eu vou obter em cima, né, entre os terminais do segundo, 4 volts também. E no terceiro, 4 volts também. Aí, se eu meço pegando 2, eu meço 8 volts. E se eu meço pegando os 3, é a tensão da fonte, que vai ser os 12 volts. Então, essa é a característica de um circuito série, como a gente viu lá no início, que é a mesma corrente e tensões, queda de tensões em cada um dos resistores. Bom, a próxima questão pergunta qual é o tipo de ligação dos resistores. Então, essa é uma ligação em série, certo? Porque a saída de um resistor está conectada na entrada do outro, certo? Então, essa é a característica de uma ligação série. Ô Neto, Sim? nessa aí eu fiquei com dúvida, mas eu assim chutei e respondi certo. Botei série. Da ligação? Fiquei entre essa aí, de série e antissérie, fiquei em dúvida entre as duas aí. Certo. Qual tipo de ligação? Eu fiquei em dúvida, mas respondi certo. Ó, vou mostrar a vocês o que é uma ligação antissérie, viu? Difícil achar. Não tem uma boa imagem. Mas essa ligação antissérie e antiparalelo são ligações em série, em paralelo, só que com os componentes invertidos, que aí é mais para fontes, diodo, capacitor, que tem polaridade, né? Como os resistores não têm polaridade, então não teria como elas estarem ligadas em antissérie
nesse exercício. Então a resposta correta é em série. Bom, aí vamos para a segunda questão que vocês tiveram um pouco mais de dúvida. Que é a seguinte. Para a gente considerar a resistência de carga, né, que é resistência de carga ou resistência load de carga é igual a 5 ohms. E o circuito é o seguinte, é uma fonte de 30 volts que eu chamei de V1. Aí tem um resistor R1 de 10 ohms. Tenho um resistor R2 de 40 ohms. E tem um resistor de carga que é de 5 ohms. Então eu quero saber, na primeira questão, qual a tensão equivalente de Thevenin na carga. Então eu posso calcular por Thevenin, mas também eu poderia calcular usando apenas a resistência, na verdade a associação de resistores, né? Então vamos primeiro para o Thevenin. Vocês estão visualizando aí a câmera? Sim. Então, primeiramente, lembrando lá o passo a passo, né? A gente vai abrir o circuito nesse ponto. Então, eu vou ficar com a fonte V1 de 30 volts. O resistor R1 de 10 ohms. O resistor R2 de 40 ohms. E vai ficar aberto, né? Esse ponto aqui, ó. Vai ficar em aberto. Pode até chamar de A e B. Bom. Então, primeiro eu preciso descobrir. Espera aí, só um momento. Pronto, voltei aqui. Eu preciso descobrir qual a tensão entre esses pontos A e B, que eu vou chamar de tensão de Thevenin. Que é a primeira questão, né? A pergunta da primeira questão. Aí, o que é que eu preciso? Se a gente lembrar lá do teorema de Thevenin, eu preciso descobrir a tensão em cima desses resistores. Na verdade, a tensão nesses pontos, que é a mesma tensão em cima de R2. Então, se eu descobrir a tensão nesse ponto, eu descubro a tensão aqui também. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu tenho a fonte de 30 volts, o resistor R1 e o resistor R2. Então, como aqui está aberto, não tem corrente desse lado, então fica só os dois resistores em série. Então a resistência equivalente aqui não a resistência de Thevenin ainda, mas só a resistência equivalente vai ser a ligação, né, entre 10
em série com 40. A resistência equivalente vai ser igual a 50 ohms. Então a corrente nesse circuito vai ser os 30 volts da fonte dividido por 50 ohms. Na calculadora, isso é 30 dividido por 50. Isso é 0,6 amperes. 0,6 amperes. Aí a tensão em cima de R2 é igual a 0,6 amperes, que é a corrente, vezes a resistência de 40 ohms. Então, 0,6 vezes 40 é igual a 24. Então, a tensão em cima de R2 é 24 volts, que é a mesma tensão entre os pontos A e B. Então, a tensão de Thevenin é igual a 24 volts. Aí agora, desculpa, a tensão de Thevenin é igual a 24 volts. Agora eu preciso descobrir. Na verdade, a gente poderia já, vocês, né, na hora da resposta, já poderia colocar aqui que a tensão em cima do resistor é de 24 volts. Aí pergunta qual a resistência equivalente de Thevenin no circuito, que aí no caso é o segundo passo. Então, para eu descobrir a resistência de Thevenin, eu vou curto-circuitar essa fonte. Então, vou ficar apenas aqui com o resistor R1 de 10 ohms, o resistor R2 de 40 ohms. Aqui está curto-circuitado. Aqui está curto-circuitado. E aqui está os pontos A e B, que é onde eu vou enxergar essa abertura. Então, ó, do ponto A, eu passo em R1 e R2. E na saída deles está o ponto B, logo estão em paralelo, certo? Então, essa resistência de Thevenin vai ser o paralelo entre 10 e 40, que é 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Então, isso fica 10 vezes 40 é 400 dividido por 50. Então, fica 40 dividido por 5, isso é igual a 8 ohms. Então, essa é a resistência de Thevenin, 8 ohms. Então, o circuito equivalente é uma fonte de 24 volts em série com um resistor de 8 ohms, que eu vou chamar de resistência de Thevenin, e a fonte é a tensão de Thevenin. Aí aqui eu posso conectar a minha carga, que no caso é um resistor de 5 ohms. Aí o que acontece? Para eu saber a corrente desse circuito, que vai ser a tensão de Thevenin 24 dividido pela resistência em série de 8, que é de Thevenin, mais, que é em série, a resistência da carga de 5. Então isso é 24 dividido por 12. Não, por 3, na verdade, que é 8 mais 5. Então isso é 24.
4 dividido por 13. Isso é 1,84. Então a corrente é 1,84 amperes. 1,84 amperes. Aí, para eu saber a queda de tensão na resistência de carga, eu faço 1,84 amperes vezes 5 ohms. Então é a tensão em cima de RL, que, se eu não me engano, é o que pergunta na terceira questão. Aí pergunta qual a resistência equivalente de Thevenin, a gente calculou que foi 8 ohms. Aí qual a resistência equivalente da resistência de Thevenin da carga, que a gente calculou agora, que foi 13 ohms, que foi elas duas em série. E a corrente na carga. A corrente na carga é 1,84 amperes. E a tensão na carga é 1,84 vezes 5, a gente vai calcular agora. 1,84 vezes 5. Isso é 9,2. 9,2 volts. volts. E por último, a potência dissipada é a tensão vezes a resistência. Então aqui a potência isso é igual a tensão de 9,2 volts vezes a corrente de 1,84 amperes. Então isso é 9,2 vezes 1,84. Isso é 16,92 watts. Que seria a última resposta. Então tá aqui, ó. Potência igual a 9,2 vezes 1,84 amperes. Isso é 16,92 watts. Aí se a gente fosse responder da maneira comum, a gente iria fazer o seguinte. A gente iria pegando o circuito aqui novamente, né? Eu tenho a fonte de 30 volts, tenho a resistência R1 de 10 ohms, tenho a resistência R2 de 40 ohms e tenho a resistência de carga. RL igual a 5 ohms, que a questão trouxe. Então, para eu fazer todas essas informações, como é um circuito simples, eu poderia fazer só com a resistência equivalente, que aí eu fazer o seguinte. Primeiro eu calcular esse paralelo de R2 com R3 e com RL, na verdade. Então eu ia fazer R2 em paralelo com RL. Isso seria 40 em paralelo com 5, que é 40 vezes 5 dividido por 40 mais 5. 40 vezes 5 é 200 dividido por 45. Dividido por 45 seria 44,4 .
44,4 ohms. Aí o circuito equivalente depois disso seria a fonte, o resistor R1 de 10 e um resistor equivalente de 44,4 ohms. Eles estão em série, então aqui eu ia fazer R1 em série com o equivalente de R2 em paralelo com RL. R2 em paralelo com RL, que aqui a gente já sabe que é 44,4 e aqui é 10, então ficaria 54,4 ohms a resistência total desse circuito. Que aí ficaria com o circuito só com a fonte de 30 volts e um resistor de 54,4 ohms. Aí, por saber a corrente desse circuito, eu iria fazer os 30 volts da fonte dividido por 54,4 ohms, que tensão dividido por resistência é a corrente. Então aqui seria 30 dividido por 54,4. Isso é 0,55 amperes, que é essa corrente que sai da fonte, que eu vou chamar de I. Então, essa corrente aqui é de 0,55 amperes. Só que quando chega nesse ponto, ela se divide. Então, ó, eu vou chamar essa corrente aqui de I1 e aqui a corrente que passa no resistor de carga de 2, que é a corrente que eu quero saber para poder calcular a queda de tensão e a potência dissipada no resistor de carga. Aí para isso eu preciso saber a tensão em cima de R2, para eu saber qual é essa corrente que desce aqui. E a tensão de R2 vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão de R1. Então preciso calcular. Vou fazer aqui. A queda de tensão em R1 vai ser o valor de R1, que é de 10 ohms. Não tá focando, né? Pronto. É o valor de 10 ohms de R1 vezes a corrente de 0,55 amperes. Então isso aqui é 5,5 volts. Só conferir aqui na calculadora. 10 vezes 0,55. Pronto. Então 55,5 volts. Então quer dizer que a tensão em cima de R2 é a tensão da fonte, 30 volts, menos a queda de tensão em R1. Então, a tensão em cima de R2 é igual à tensão da fonte menos a queda de tensão em R1. Então, a tensão em R2 é igual a 30 menos 5,5. 30 menos 5, 25. 25 menos meio é 24,5. Então, essa é a tensão em R2. É 24,5. Então, essa tensão dividida pela resistência de R2 vai ser a corrente I1. Então, I1 é igual a tensão em cima de R2 dividido pela resistência de R2. Então, I1 é igual a 24,5 volts dividido por 40 ohms. 24,5 dividido por 40 é igual a 0,40. É 0,06 amperes. Ou se eu multiplicar por 1000 é 61,25 miliamperes. Então essa é a corrente I1.
Então, essa corrente I1 é de 61,25 miliamperes. Então, a corrente I2, que é a que passa no resistor, I2 é igual a I menos I1, que é a lei dos nós, né? A corrente que deixa um nó é igual às correntes que chegam. Então, a corrente que chega a esse nó é a corrente I, e as que deixam é I1 e I2. Então, I2 é I menos I1. Então, isso vai ser 0,55 menos 0,06. Isso é igual a 0,49 amperes. Pronto, então a corrente 2 é de 0,49 amperes. Então, se eu fizer tensão em cima de RL, é 0,49 vezes 5. Deixa eu ver quanto dá. Que me mostrou 2,45 volts. Só um momento, viu? Só analisando aqui, viu, pessoal? Deixa eu só refazer um cálculo aqui.
Ah, tá certo, né? 0,61. É porque na verdade a gente nem precisaria ter calculado essa divisão de corrente aqui. Por quê? A tensão em cima de R2 é a mesma tensão em cima de RL. Está em paralelo. Então, se eu já sei aqui essa tensão, porque eu fiz a tensão da fonte menos aqui na tensão de R1, que foi 24,5, que é praticamente a tensão que a gente descobriu aqui, né? Ó, de 24 volts. Isso é uma pequena diferença. Então, se eu calcular o resistor RL, então a corrente na carga como sendo 24,5 dividido por 5, esse valor isso vai ser 4,9. Deixa eu só ver aqui o slide novamente. Bom, então se a gente pegar aqui o passo a passo, diz o seguinte, que o primeiro passo é obter a tensão em aberto. Então, eu abro o circuito, então tem aqui a fonte, que é uma fonte de 30 volts, tem um resistor R1 de 10 ohms, um resistor R2 de 40 ohms, e tenho onde teria a minha carga em aberto. Então aqui vai ser a tensão de Thevenin entre A e B. Aí o que acontece? Ele traz aqui como tensão de Thevenin A igual a R2, que é a tensão em cima de R2, e a tensão da fonte dividido por R1 mais R2, que é essa série de R1 com R2. Aí se eu substituir isso, fica R2, que é 40 vezes 30 dividido por 50, que vai ser a corrente, né? Tensão dividido pela resistência em série, a corrente total do circuito. Aí 30 dividido por 50 é 0,6, como a gente tinha feito, e vezes 40 é 24, que a gente tinha feito, né? Então até aqui tá certo. Tensão de Thevenin é 24 volts. Então ok. Aí para resistência, eu curto-circuito a fonte, eu fico com resistor R1 e R2 e os pontos A e B. Então eu fico com 10 ohms de R1 em paralelo com R2 de 40 ohms. Então aí fica 10 em paralelo com 40, que é 10 vezes 40 dividido por 50. Então isso é 400 dividido por 50.
40 dividido por 5 é 8. Então a resistência de Thevenin é 8 ohms, como a gente tinha encontrado. Aí o próximo passo seria substituir deixa eu ver onde ele mostra aqui. Substituir esse circuito por uma fonte de 24 volts em série com resistor de 8 e a carga, que é 5. Aí para eu saber a tensão na carga, eu preciso descobrir qual é a corrente total desse circuito. Então a corrente vai ser os 24 dividido por 8 mais 5. Deixa eu voltar aqui para a câmera para vocês acompanharem. Que a gente até já fez, né? 24 dividido por 13. Vinte e quatro dividido por 13, que é 1,84. Então a corrente desse circuito é 1,84. Então a tensão na carga vai ser a corrente de 1,84 vezes a resistência da carga, que é 5 ohms. Então isso é 1,84 vezes 5. Isso é 9,2, como a gente tinha calculado. E a potência, como a gente viu, potência é tensão vezes corrente. Isso é 9,2 vezes 1,84. Isso é 16,9. Então a potência vai ser os 9,2 vezes 1,84, que é igual a 16,9 watts, que é potência. Agora a gente não foi ainda pelo método convencional, né? Sim, e já que eu estou nessa parte aqui de Thevenin, o teorema de Norton que a gente viu hoje diz que a corrente de Norton é igual à tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Então isso aqui seria a tensão de Thevenin é 24 volts e a resistência de Thevenin é 8 ohms. Então isso aqui seria igual a 24 dividido por 8, que é igual a 3 amperes. E a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, que é igual a 8 ohms. Então a gente poderia substituir por uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo com um resistor de 8 ohms. E aqui a gente conecta a carga, que no caso é 5 ohms, que é equivalente a esse circuito aqui, certo? Uma fonte de tensão com um resistor em série é equivalente a essa fonte de corrente com um resistor em paralelo. Aí vamos tentar pelo método convencional para ver se a gente chega. Pode ser que eu tenha cometido algum erro.
tenho 30 volts da fonte, V. Eu tenho um resistor R1, 10 ohms. Tenho um resistor R2 de 40 ohms. E tenho o resistor de carga RL de 5 ohms. Então preciso saber qual é esse valor de RL, tensão em cima de RL. E logo de cara eu observo que a tensão em cima de RL é igual a tensão em cima de R2. Logo, se eu sei a tensão em cima de R2, eu sei a tensão em cima de RL. Aí para eu descobrir isso, eu preciso calcular a resistência equivalente. É o mesmo passo a passo, basicamente, né? Para saber a corrente total da fonte. Então aqui é os 40 em paralelo com 5, que é 40 vezes 5. Dividido por 45. Aí 5 vezes 4, 20. E com o zero do 40 fica 200. Dividido por 45. Isso é 4,44. Será que não foi aqui que eu errei? Acredito que foi. Que eu tinha botado 44. Isso é 4,44 ohms. Então acho que foi aqui mesmo o erro. Bom. Eu acho que você colocou 0,4 na outra vez. Foi, botei 44,4. Foi isso aí, então. Aí, esse trecho está em série com o de 10. Então, fica 10 mais 4,44. Isso é igual a 14,44 ohms. Certo. Aí, a corrente vai ser a tensão de 30 dividido pela resistência de 14,44. Isso aqui é o que? 30 dividido por 14,44 é 2,07 amperes. Aí a queda de tensão em R1 queda de tensão em R1 R1, resistência de R1 vezes a corrente total. Então vai ser 10 vezes 2,07. 10,207. Então isso é 20,7. Então a queda de tensão em R1 é 20,7 volts. Então, ó, aqui em cima da fonte eu tenho 30 volts. Aí vai ter uma queda de 20,7 em R1. E o restante vai ficar aqui em cima de R2 e RL. Então, a tensão em R2, que é igual a tensão em RL, que estão em paralelo, é igual a tensão da fonte menos tensão em cima de R1, que é 30 menos 20,7. Então isso aqui é 30 menos 20. 30 menos 20 é 10. 10 menos 0,7 é 9,3 volts. 9,3 volts. Que é praticamente a outra tensão que a gente calculou, né? 9,2. Só que aqui a gente desconsiderou as casas decimais, tá certo? Então é 9,3 volts. Então tá correto aí.
E a potência... Aí para calcular a potência agora, a gente precisaria da corrente na carga, né? Então a gente precisaria calcular a corrente que desce em R2. Porque potência de RL é a tensão em RL vezes a corrente em RL. Então calculando aqui, ó, é para eu saber a corrente em RL, é a corrente I menos a corrente em R2. A corrente I eu sei, né? Que é 2,07. 2,07. Eu preciso saber a corrente em R2. Então, a corrente R2 é a tensão em R2 dividido por R2. Então, a tensão em R2 é 9,3 volts dividido por 40 ohms. Isso aqui é 9,3 dividido por 40. Isso é 0,23 amperes. Então, como a corrente em RL é a corrente I menos a corrente IR2, no resistor R2, vai fazer I menos IR2, que vai ser igual a corrente em RL. Então isso é 2,07 de I menos 0,23. Menos 0,23. Isso é 1,84 amperes. Então essa é a corrente em RL, que foi a corrente que a gente tinha encontrado aqui, né? Ó. Certo? Logo eu posso aplicar aqui a tensão em cima de RL, que é 9,3 vezes a corrente 1,84. Que aí vai me dar o 16,9 que a gente tinha calculado. E se a gente quisesse calcular por Norton, trazendo para cá, né? A gente calculou nesse instante que a corrente de Norton é a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Então é 24 dividido por 3, como a gente calculou aqui, ó. Desculpa, 24 dividido por 8, que é igual a 3. Então vamos fazer dessa forma também para provar os teoremas. Então aqui, ó, eu vou ter a corrente de Norton, que é de 3 amperes. Aí eu tenho um resistor de 8 ohms, que vai ser o Rn de Norton. E eu vou adicionar a carga. Minha carga RL de 5 ohms. Então, para eu descobrir a tensão aqui nesses pontos, eu preciso calcular esse paralelo para fazer apenas um resistor só, né? Então aqui seria 8 vezes 5 dividido por 8 mais 5, que aí seria os 40 dividido por 13. Tem aqui em algum lugar 40 dividido por 13. Deixa eu ver. Vamos fazer novamente, né? 40 dividido por 13. Isso é 3, tem não, 3,07 ohms. Aí, pessoal, seria o equivalente assim: a fonte de 3 amperes e um resistor
de 3,07 ohms. Então isso teria para mim aí a tensão na carga seria os 3 amperes vezes os 3,07 ohms. 3 vezes 3,07, que é 9,2 volts, né? Tensão em cima de RL. E a corrente, vou pegar outra folha. Aí, ó, eu sei que eu tenho a fonte de 3 amperes, tem um resistor de 8 equivalente e tem o resistor de 5 ohms. Então, para eu saber a corrente que passa aqui no resistor da carga, eu preciso saber a corrente que passa aqui nos outros, né? No equivalente de Norton. Então isso aqui, como eu sei que a tensão é 9,2 em cima do resistor de 8, então a corrente, posso chamar aqui de I, corrente que sai da fonte, de I, aqui de I1 e IRL na carga. Então I1 vai ser a tensão em cima do resistor de Norton dividido pelo resistor de Norton. Então, como a gente viu, a tensão é 9,2 e a resistência é de 8 ohms. Então essa corrente vai ser 9,2 dividido por 8. Isso é 1,15 amperes. E a corrente na carga é a corrente total da fonte, que é 3 amperes menos 1,15 amperes. Isso é igual a 3 menos 1,15, 1,85, que é praticamente 1,84 que a gente calculou. Então aí, ó, para eu achar a potência, só aplicar novamente o 9,2 volts vezes 1,85 amperes vai dar praticamente os 16,9 watts de potência. Pronto, então a gente aí fez os cálculos, né? Então assim, às vezes dá uma complicadazinha, a gente erra, né? E refaz. E é assim mesmo. Aí, pessoal, acho que a gente chegou ao objetivo dessa aula desse dia de hoje, né? A gente fez agora a resolução. Peço que vocês digam se estão com alguma dúvida, para a gente conversar sobre isso, para tirar as dúvidas. As dúvidas sempre tem, professor. Dúvida sempre tem, dúvida, né? Dúvida ficou bastante. Sim. Ficou bastante em relação a na prova aí, né? Na prova que você passou aí, eu acho que quase ninguém saiu bem, né? Que eu mesmo não me saí, não. Eu também não me saí muito bem não nessa prova não. Não, mas aí era só uma atividade. Né? A gente que tá começando a entender agora. Sei. Mas a primeira questão, que era só um circuito em série. Assim, o professor Neto, assim, deu para pegar assim um pouco assim, o processo, mas por o raciocínio ser muito longo, né, essa equação, e aí você acaba se perdendo um pouco, que é no meu caso, mas apesar de tudo deu para se achar um pouco aqui através das aulas, bastante. Mas a dúvida ela sempre não é para ter, né, no caso da elétrica, né, principalmente. Mas assim, a dúvida é um pouco do processo, esse passo a passo que
no meu caso, né, não sei dos meninos aí, que eu acabo me perdendo, né? Que nem eu tava vendo o senhor fazendo aí o cálculo, eu errei aqui uma coisa besta, né? 8 mais 5, olha o que eu fui errar. Coloquei 12. Então, descuido do processo. Aí já bugou tudo, né? Você tem resultados diferentes, mas foi um descuido. Mas o restante, assim, sempre é o processo, assim, eu acho que o passo a passo, né? Porque você tem que cancelar, vamos dizer, fechar o curto do sistema para você obter um resultado. E aí onde você, no meu caso aqui, onde começa a complicar. Mas, né, apesar de tudo, deu para aproveitar bem hoje o dia, assim, as aulas. Foi bacana. A prova também. Mas acredito que tem segunda e terça, daria mais para insistir mais nesse processo. Eu não sei como é que é o cronograma agora, de agora por diante, segunda e terça, né, que vai ter aula ainda. Mas acho que daria para bater um pouquinho mais nessa técnica, no processo da resolução aí dessas, como é que fala? Dessas cálculos aí. Sei. Só que essa é só uma atividade, viu, pessoal? A prova é só quarta-feira. Aí, na segunda e terça, a gente pode continuar vendo. E também vai ficar gravado. Vocês podem assistir esse finalzinho dessa aula, que pega a parte dessa última resolução, né? Que eu acredito que da primeira questão é simples, que é só 3 resistores em série. Não foi mais simples? Sim, esse foi bem tranquilo, assim. Porque deu pra ver, né? Essa questão de ver também faz sentido, assim. Você vê o sistema, né? O primeiro foi simples. Você consegue ver ali que você tem um sistema em série. A gente já consegue somar a resistência dos 3, né? Que é o 2. Então foi tranquilo. Só que aí quando você passa para um sistema maior, né? Que aí você vai ter que tirar a queda, né? A voltagem, né? Ou aí vai ter que fazer a troca do outro sistema, né? No caso, isolar um para você obter o resultado do outro. E acho que é nesse impasse aí que complica um pouquinho mas vai olhar os vídeos de novo e estudar até aprender. Pronto. 100%. Porque essa outra questão era só o que aumentou. Só um resistor, né? Em paralelo. Na verdade, um resistor que estava em série foi pro paralelo, né? Porque aí tem a divisão de corrente. Mas aí na segunda e na terça a gente vê novamente. Pra... quando for na quarta, vocês fazem a avaliação. Que também não é muito complicado. Eu acho que eu vou até fazer umas mudanças. Tirar umas questões que tem lá que a gente não viu ainda. Pra colocar mais voltado pro que a gente tá vendo. Beleza. Isso é, por exemplo, essa questão que a gente fez agora. Vocês viram que agora, por último, eu fiz só usando a teoria básica do cálculo de resistência equivalente e a lei de Ohm. Sem usar os teoremas, né? Que os teoremas é para simplificar os circuitos maiores. Então, nesse caso, nem precisaria. Mas eu fiz para que a gente aplicasse o teorema de forma com um circuito simples, para entender. Certo? Então, vocês podem até só tentar fazer com as leis básicas. Aí vocês pegam os 2 resistores em paralelo, aí calculam o paralelo, que é a multiplicação dividida pela soma. Aí fica um resistor em série com o primeiro, que aí calcula a série, os 2 resistores em série, que é só somar. Aí calcula a corrente, que é a tensão dividida pela resistência equivalente, que foi descoberta. Aí depois de saber a tensão, a corrente total do circuito, você calcula a queda de tensão em R1, que é o valor de R1 vezes a corrente. Aí você sabe a tensão em R1. Aí a tensão em R2 e em R3, que são os que estão em paralelo, vão ser a mesma, que é a tensão da fonte menos a queda de tensão em R1, que é só subtrair. Aí você sabe a tensão nos resistores, que é a primeira parte. Aí para saber a potência, que era a última pergunta, precisa saber a corrente na carga. E a corrente na carga tem uma parte que desce pelo resistor R2. Então você precisa calcular essa corrente. E essa corrente vai ser a tensão em cima de R2, que acabou de ser descoberta,
dividido pela resistência de R2. Você sabe a corrente que desce em R2. Aí a corrente na carga é a corrente total menos a corrente em R2. Aí você descobre a corrente na carga. E a potência é a corrente vezes a tensão na carga. Então realmente é um processo, né? Um passo a passo. Viu, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, viu? Pode falar. Da minha parte era isso, né? Mas a minha dúvida era mais essa mesma processo aí da desenvolvimento aí dos cálculos. Certo. Aí vocês podem deixar o nome aí abaixo, viu, pessoal? Aí eu desejo a vocês um bom final de semana e até segunda-feira. Beleza, Neto. Obrigado, você também. Obrigado, Neto. Falou, rapaziada. Valeu. Semana aí com a galera aí. Agora pode ir tomar cana. Falou, Neto. Falou, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Quer dizer.